Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Autoridades alertam para uma droga extremamente perigosa apreendida pela segunda vez aqui em São Paulo. E recentemente a Agência Antidrogas da ONU divulgou um relatório indicando o aumento do consumo dessa droga nos Estados Unidos e na Europa. Trata-se do nitazeno, uma substância sintética e até 50 vezes mais potente que a heroína e que pode provocar a morte mesmo em pequenas doses. Uma droga ainda pouco conhecida, mas muito perigosa. Ela induz a morte num número significativo de pessoas que usam. O nitazeno é um opioide sintético até 50 vezes mais forte que a heroína e que já circula no Brasil. Originalmente foi desenvolvido como analgésico, mas nunca chegou às farmácias por causa do alto risco. No primeiro momento, ela apaga o indivíduo e, a partir daí, você pode ter a repercussão no sistema nervoso com convulsões. As convulsões são o principal sintoma aí em relação ao uso, mas também na parte cardíaca, alterações cardíacas e morte. Esta semana, a Polícia Federal prendeu 4 pessoas envolvidas na produção e distribuição do nitazeno na capital. Em dezembro do ano passado, um laboratório clandestino foi descoberto em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A droga era produzida em condições precárias. Parte da produção seria enviada a outros estados e até ao exterior. Essa droga já tinha sido detectada em outras apreensões realizadas no território brasileiro, mas é a primeira vez que é feita a apreensão para o consumo, para a distribuição. Essa nova apreensão reforça o alerta das autoridades para a chegada de drogas cada vez mais potentes e letais ao Brasil. O nitazeno, por exemplo, costuma ser misturado a outras substâncias, o que dificulta a identificação e aumenta o risco de intoxicação fatal. A Polícia Federal agora tenta identificar os fornecedores da matéria-prima usada na produção do nitazeno. A droga também foi identificada em Minas Gerais e Santa Catarina. A Polícia Federal ela trabalha em parceria com outras polícias do exterior. Então, quando há apreensão de uma droga que não é produzida no país, que foi importada, há também a troca de informações pela cooperação internacional para que também se possa chegar ao produtor desse entorpecente. Ministro da Previdência e senador Sérgio Moro trocam acusações sobre denúncias no INSS. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou? Lula viaja ao Uruguai para participar do funeral do ex-presidente José Pepe Mujica. Zelensky se irrita com a ausência de Vladimir Putin e cancela a negociação na Turquia. Na Espanha, justiça condena torcedores por insultos racistas a Vini Júnior. Torcedores são paulinos são atingidos por placa de metal que se desprendeu da arquibancada. E o Vasco apresenta o técnico Fernando Diniz. Time carioca enfrenta o Fortaleza no sábado pelo Brasileirão. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Um atropelamento a 65 km por hora tem o impacto de uma queda do 6º andar, de acordo com um estudo internacional. E olha que não é tão rápido assim, hein? O excesso de velocidade é tema de campanha do Detran de São Paulo para reduzir as mortes no trânsito. A iniciativa faz parte do movimento Maio Amarelo. Dona Elaine ainda tem muita dificuldade em falar sobre o acidente do marido. As pessoas falam com a gente e a gente não sabe o que responder. Wesley também não se conforma com o que aconteceu com o pai. Um homem bem ativo, com tudo e com todo mundo, sempre pronto para ajudar. Ver ele daquele jeito é muito ruim. João da Silva Neto foi atropelado ao atravessar esse cruzamento na zona norte de São Paulo. Ele está na faixa de pedestre, espera um micro-ônibus passar. Em seguida, é atingido por um ônibus. Em Taboão da Serra, Grande São Paulo, um homem morreu atropelado por um carro em alta velocidade que invadiu a calçada.
Um estudo internacional revela que a gravidade de um acidente está diretamente relacionada à velocidade do veículo. Aqui em São Paulo, por exemplo, a maioria das avenidas tem como limite 50 km por hora. E um atropelamento nesta velocidade pode ser tão violento quanto a queda de uma pessoa do 4º andar de um prédio. E quanto maior a velocidade, menor a chance da vítima sobreviver. Um atropelamento a 65 km por hora equivale a uma queda do 6º andar, já a 80 do 9º andar. Em 98% dos impactos acima de 60 km por hora, as vítimas morrem. Segundo o Detran, entre janeiro e março, mais de 1.400 pessoas morreram atropeladas no estado, um crescimento de 4% em comparação ao mesmo período do ano passado. A gente pretende sensibilizar a todos para a questão do cuidado, para a questão da proteção à vida e para o respeito a esses limites de velocidade e para esse compartilhamento seguro dos espaços de trânsito. A família de seu José registrou o boletim de ocorrência. O motorista do ônibus ainda não foi ouvido. E no fim da tarde, a família informou que o aposentado João da Silva Neto, de 63 anos, morreu no hospital. Mais de 100 acidentes envolvendo trens foram registrados no Brasil desde o início do ano. Em muitos casos, motoristas ignoram a sinalização e arriscam a própria vida e a de outros ao cruzar os trilhos. A sinalização é clara: pare, olhe, escute. Mas os alertas nem sempre são respeitados. Motoristas ignoram a parada obrigatória antes da linha férrea, impedem o fechamento da cancela. E motociclistas se arriscam. Este carro tentou atravessar e quase foi atingido pelo trem. Todos os flagrantes foram em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Deixar de parar em cruzamento com linha férrea é infração gravíssima, com multa de quase R$300 e 7 pontos na carteira. Mesmo assim, muita gente coloca a vida em risco e avança sobre os trilhos. Nesta linha em Betim, isso acontece ao menos 80 vezes por dia, segundo a concessionária. Um trem, né, ele pesa mais de 6.000 toneladas, né? Então, para isso, leva um pouco mais de 100 metros para parar. Ao se aproximar de uma passagem de nível, pare, olhe, escute e respeite a lei de trânsito. Só neste ano, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, foram 111 acidentes envolvendo trens e outros veículos. O estado com mais registros é o Paraná, com 36 casos. 2 aconteceram em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. No mais violento, um motociclista morreu na semana passada numa batida que, além do trem, envolveu um caminhão e 2 carros. Ontem, a passageira deste carro teve ferimentos leves, mas o veículo ficou destruído. Uma organização criminosa comandada por um ex-policial militar está na mira da polícia do Rio de Janeiro. E tudo indica que se trata de um golpe milionário, Sérgio. O suspeito, especializado em fraudes financeiras, teria provocado um prejuízo de 20 milhões de reais com promessas de falsos investimentos. Os policiais estiveram em 5 endereços ligados aos integrantes do grupo. De acordo com as investigações, o ex-policial militar Dejair Oliveira Araújo praticava fraudes milionárias com dinheiro de servidores públicos e até de colegas de farda. A promessa de ganhos extraordinários atraiu pelo menos 10 vítimas. A estimativa é que o ex-PM tenha faturado 20 milhões de reais com o esquema. Atualmente, ele mora na Inglaterra. A polícia do Rio está em contato com as autoridades britânicas para auxiliarem nas investigações. Depois de 10 anos na Polícia Militar, Dejair pediu para sair da corporação em 2021 para se dedicar exclusivamente aos golpes. Nas redes sociais, gostava de exibir uma vida luxuosa e chegou a montar um escritório em um prédio comercial para dar legitimidade ao esquema. Ele era o principal articulador. A empresa está no nome também da esposa e tem mais 2 colaboradores que participavam dos golpes. Em fevereiro deste ano, o jornalista Roberto Cabrini viajou à Europa para entrevistar Dejair com exclusividade. Você tem sido acusado de fraudar, enganar,
roubar, você está disposto a responder a essas acusações? Sim, totalmente. Não tenho nada a temer em relação a isso. Para mim, esse caso vai ficar conhecido como um dos principais casos de denunciação caluniosa no Brasil. A Justiça brasileira determinou ainda o bloqueio de quase R$700 mil e pediu que outras vítimas denunciem. A defesa dos investigados não foi encontrada. Um temporal provocou alagamentos no Recife e na região metropolitana. Em menos de 24 horas, choveu mais de 130 milímetros, o que é quase toda a chuva registrada no mês passado. Em Jaboatão dos Guararapes, um carro de aplicativo foi arrastado e caiu num buraco. A motorista transportava 2 passageiras quando foi surpreendida pela correnteza. O carro já morreu de vez e eu entrei em desespero que as meninas não sabiam nadar. Na zona sul do Recife, 2 pessoas morreram eletrocutadas. Janeide Félix da Silva trabalhava neste trailer, vendendo refeições, quando tomou um choque. Um cliente, Vinícius Wendel, tentou ajudá-la, mas também foi atingido pela descarga elétrica. Mais de 70 pessoas ficaram desabrigadas na região metropolitana do Recife por causa das fortes chuvas. Todas foram trazidas para abrigos como este da prefeitura. Rafaela foi uma delas. A dona de casa perdeu tudo na enchente e precisou ser resgatada pelos bombeiros. Perdi cama, perdi móvel. Eu estou praticamente sem nada. Fortes chuvas também atingiram João Pessoa, na Paraíba. Um motoqueiro caiu no bueiro e foi arrastado por mais de 100 metros. Ele foi resgatado numa região de mata e está fora de perigo. Previsão do tempo, hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Os alertas de chuva forte vão continuar nessa sexta? Continuam sim, Cris. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de perigo para as capitais Natal e Recife. A sexta-feira será nublada e com temporais ao longo do dia. Há risco de novos alagamentos, enchentes e deslizamentos. À tarde, tempo abafado com máxima de 29 graus. Em Florianópolis, Rio de Janeiro e Cuiabá, o tempo segue firme, com sol e sem chuva. Atenção para os baixos índices de umidade do ar. As temperaturas variam entre os 26 e os 32 graus. Hoje, os temporais também atingiram áreas da Paraíba e do Amazonas. Neste momento, chove nos pontos em vermelho nas imagens de satélite. Amanhã, os ventos que sopram do oceano formam nuvens carregadas em todo o litoral do Nordeste. Na região norte, previsão de temporais. No Amazonas, Amapá, Pará e Roraima. No giro de temperaturas, faz 29 graus em Porto Alegre e em Campo Grande, 26 em São Paulo, 30 em São Luís e até 31 em Rio Branco. Tempo delivery. Alane está de olho na previsão para Indaial, Santa Catarina. Bem-vinda, Alane. Até sábado nada muda, dias ensolarados e sem chuva. No domingo, o tempo muda com a chegada da chuva, faz até 26 graus. A Neide quer saber como fica o tempo no fim de semana em Mococa, no interior de São Paulo. Olá, Neide. A semana termina com sol. O tempo firme deve continuar entre sábado e domingo. As temperaturas sobem, os termômetros oscilam entre os 27 e os 29 graus. Participe do nosso Tempo Delivery. Poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Até amanhã, Lid. Ainda nessa edição, o ministro da Previdência é ouvido em comissão do Senado e nega omissão do governo em fraudes no INSS. O INSS tem cerca de 25 milhões de aposentados e pensionistas. A estimativa é de que aproximadamente 70% recebam até um salário mínimo. Vamos conversar com a Patrícia Lages. Patrícia, nem todos conseguem manter esse padrão de vida com esse vencimento, com esse benefício mensal, não é mesmo? Boa noite. Complicado, né, Cris? Boa noite para você, boa noite, Sérgio. Boa noite para você de casa. A necessidade de complementar a renda é uma realidade para muitos. Um estudo de 2024 apontou que 6 em cada 10 aposentados precisam seguir trabalhando para tentar manter
o mesmo padrão de vida. Ô, Patrícia, uma dúvida de muita gente. Mesmo quem contribuiu acima de um salário na hora da aposentadoria pode receber um valor menor do que contribuiu aí proporcionalmente? Pode sim, Sérgio. Mas o menor benefício equivale a um salário mínimo. A questão é que o sistema do INSS não prevê a individualidade. As contribuições que a pessoa faz não são contabilizadas para o pagamento da aposentadoria dela no futuro. O dinheiro arrecadado é utilizado imediatamente para pagar os benefícios de quem está aposentado neste momento. O valor dos benefícios futuros vai depender do tempo médio de contribuição, do tipo de aposentadoria e da base de cálculo que estiver vigente na época da solicitação. Agora, Paty, esse é um sistema claramente completamente diferente da aposentadoria privada, quando você recebe aquilo que paga, não é? Exatamente, ou quando você investe, por conta própria. Agora, para se aposentar pelo INSS, um trabalhador que recebe um salário mínimo pagará ao longo de 35 anos 7,5% da renda, que atualmente são R$ 113,85. E isso para que, provavelmente, venha se aposentar com um salário mínimo por mês. Mas se o mesmo valor fosse investido no Tesouro Selic, por exemplo, ao final dos 35 anos, o trabalhador que ganhava um salário mínimo teria acumulado mais de R$ 1 milhão e receberia um rendimento de quase R$ 11 mil por mês. Cris, Sérgio. Valeu, Paty. É que o INSS é uma poupança forçada, né? Muita gente não consegue fazer isso se não for pelo INSS. Né, verdade, Sérgio. Obrigado. A Anatel e a Ancine assinaram hoje um acordo para aumentar o cerco à pirataria de conteúdo audiovisual. O crime provoca um prejuízo anual de 15 bilhões de reais. Encontrar um filme que acabou de ser lançado no streaming ou que ainda está em cartaz no cinema sem pagar nada e com apenas alguns cliques. Inúmeros sites e aplicativos reproduzem conteúdo pirata, mas isso é um crime que dá até 4 anos de cadeia e representa um prejuízo bilionário para o Brasil. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações apontam que 34% dos internautas brasileiros com mais de 16 anos acessam sites ou aplicativos que reproduzem conteúdo pirata. Todos os anos, a perda estimada da indústria audiovisual é de 15 bilhões de reais. O governo também deixa de arrecadar impostos com o conteúdo produzido. Para combater esse crime, a Anatel e a Agência Nacional do Cinema se uniram. Um acordo assinado hoje estabelece que caberá à Ancine identificar sites ou aplicativos que transmitem conteúdo pirata e determinar o bloqueio do material. Já a Anatel deverá notificar as prestadoras do serviço de internet para a remoção do conteúdo ilegal e fiscalizar se o material foi bloqueado. A perda de receita para a indústria, ela inibe novos processos de criação, inovação, não dá garantia à sociedade da permanência da oferta de filmes, séries, transmissões de eventos esportivos, que são sempre de muita qualidade. A Anatel já combate a pirataria feita com as chamadas TV Box. Entre outubro de 2018 e maio deste ano, foram apreendidos 1,5 milhão de aparelhos e bloqueados quase 4.500 sites usados para hospedar conteúdo pirata. Agora, com o Ancine trazendo mais alvos de bloqueio, a nossa ação vai se intensificar, então a gente consegue trazer mais segurança para esse setor audiovisual. No Allianz Parque, o Palmeiras está vencendo o Bolívar por 2-0 pela Libertadores e está garantindo a melhor campanha da primeira fase. E o Internacional está derrotando o Nacional do Uruguai por 1-0. Os jogos já estão no segundo tempo. A seguir, Justiça Espanhola condena torcedores por ofensas racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior. E também mais um impasse nas tentativas de paz entre Rússia e Ucrânia. Sem Putin, encontro na Turquia para negociar a paz é adiado e deve ocorrer sem a participação dos líderes da Rússia e da Ucrânia.
O governo federal e o governo de São Paulo fizeram um acordo para oferecer casas gratuitas às famílias da comunidade do Moinho, na região central da capital paulista. A comunidade amanheceu com a presença de policiais militares numa ação de apoio à retirada das famílias. Diferentemente dos últimos dias, não houve protestos ou confrontos. O terreno pertence ao governo federal, que decidiu ceder a área ao estado de São Paulo para transformá-lo em um parque público. Cerca de 850 famílias moram no local. Hoje, representantes dos dois governos se reuniram para resolver o impasse. O governo federal e o governo de São Paulo fecharam um acordo para a retirada dos moradores da comunidade do Moinho. Cada família vai receber R$250 mil para adquirir uma nova casa, sendo R$180 mil da União e o restante do Estado paulista. Enquanto a compra não for aprovada, um aluguel social no valor de R$ 1.200 será oferecido às famílias. Os recursos federais virão do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos fazer de uma maneira que a gente possa atender as famílias de uma maneira bastante pacífica, né? Cuidando das crianças, cuidando dos idosos, cuidando de todas as pessoas. Temos o entendimento de que aquela é uma área não regularizável e a gente tem também por dever entregar um equipamento público de qualidade para a população que vive nessa cidade de São Paulo. O prefeito de São Paulo elogiou a desocupação da comunidade. Ricardo Nunes comentou ainda sobre a situação da Cracolândia, região conhecida pelo fluxo de dependentes químicos, que está vazia desde o início da semana. Não existiu espalhamento das cenas abertas de uso. Não existiu. O que existe é um trabalho de anos, onde esses anjos aí da saúde e da ciência social foram conseguindo convencer as pessoas a irem para tratamento. 2 torcedores do São Paulo, atingidos por uma placa metálica durante o jogo de ontem à noite no Morumbi, seguem internados na capital paulista. Um deles em estado grave. As imagens de celular mostram o momento em que a placa metálica atinge as vítimas. A torcida comemorava o gol de empate do São Paulo contra o Libertad Paraguai no jogo válido pela Libertadores. 4 pessoas foram atingidas. Segundo o clube, a placa estava na arquibancada, no anel superior, e caiu no setor das cadeiras térreas. Ivan Bezerra da Silva, de 49 anos, e o filho dele, Rian Gabriel da Silva, de 17, tiveram ferimentos na cabeça. Eles foram levados para um hospital público a 8 quilômetros do estádio. Eu entrei no campo para poder invadir, para pedir socorro, porque ninguém estava prestando ajuda. Eu tive que manchar minha cara de sangue do meu pai e para pedir socorro, para pedir ajuda lá no meio do campo, porque senão ninguém tinha feito nada. Nesta madrugada, pai e filho foram transferidos para este hospital particular. Os custos estão sendo bancados pelo clube. Segundo a família, os dois passaram por cirurgia. Em uma rede social, um dos filhos da vítima disse que o pai está entubado e sedado na UTI devido a um problema no pulmão. Já o irmão dele está lúcido. Em nota, o São Paulo afirmou que vai analisar imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os torcedores que bateram na placa durante a comemoração. Esse seria o motivo da queda do objeto. Em 2019, um torcedor caiu da arquibancada do estádio São Paulino e atingiu uma adolescente que estava nas cadeiras inferiores. Os dois tiveram ferimentos leves. Nem cometa, nem estrela cadente, o espetáculo no céu foi bonito, mas tudo pode ter sido apenas lixo espacial. Segundo os especialistas, o rastro luminoso visto ontem à noite em várias regiões aqui do país eram fragmentos de um foguete norte-americano que foi lançado ao espaço há 11 anos. A bola de fogo chamou a atenção. O objeto luminoso foi visto em cidades de Goiás, em Formosa. Ele tá pegando fogo lá. Em Goianésia. Olha lá no céu. Também foram feitos registros em várias partes do Brasil. No Distrito Federal. Esse é gigante, viu? Na Bahia. Olha lá no céu, vai. Em Minas Gerais, o objeto já parecia ter se fragmentado. Quem viu o objeto brilhante no céu pensou numa teoria diferente. É drone, não. Que meteoros são doidos. Segundo especialistas, o objeto luminoso é um lixo espacial. Restos de um foguete inativo de uma empresa norte-americana que voltou para a atmosfera depois de 11 anos. 3, 2, 1...
O foguete tem cerca de 70 metros de altura. O que caiu na Terra foi um pedaço de 20 metros, responsável por levar um satélite para a órbita terrestre. A órbita dele baixou, ele se aproximou muito do planeta Terra e acabou sendo atraído pela gravidade da Terra e reentrou no nosso planeta. Foi um fenômeno rápido, durou cerca de 4 minutos. O foguete desapareceu no céu da Bahia e, possivelmente, o que sobrou caiu no oceano. Voltando aqui para a terra, para o nosso telão, as vendas do comércio varejista cresceram pelo terceiro mês seguido. Em março, o avanço em relação a fevereiro foi de 0,8%. Com isso, o setor atingiu o maior nível da série histórica, que começou no ano 2000. 6 das 8 atividades pesquisadas tiveram avanço. Destaque para o setor de livros, jornais e papelaria, que cresceu, veja só, 28%. E o setor de equipamentos de informática, que teve alta de 3%. O levantamento é do IBGE. Uma câmera de segurança gravou um acidente entre 3 caminhões na rodovia BR-277, no Paraná. Os motoristas tiveram apenas ferimentos leves. O desmatamento no Brasil teve queda de 32% em 2024. Foram desmatados mais de 1.200.000 hectares. Em 6 anos, esta é a primeira vez que o desmatamento apresenta queda em todos os biomas, exceto a Mata Atlântica, que manteve o índice estável. A primeira vacina 100% brasileira contra a Covid teve resultados positivos na segunda fase de testes. O imunizante é desenvolvido pela Universidade Federal de Minas e agora segue para a última fase de testes em humanos. Se aprovada, a vacina pode estar disponível a partir de 2028. O novo ministro da Previdência foi até o Senado hoje para dar explicações sobre as fraudes no INSS. Volney Queiroz afirmou que o governo só entendeu a dimensão do problema durante a operação da Polícia Federal. O ambiente estava bem tenso, viu? O ministro só entrou na sala da comissão acompanhado do líder do partido dele, que é o PDT. E o ministro também disse ser a favor de uma CPI para investigar o caso. O ministro da Previdência foi ouvido na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado. Há 13 dias no cargo, Volney Queiroz rebateu as acusações de omissão. Ele era o número 2 da pasta e estava com Carlos Lupe, quando o ex-ministro foi avisado sobre o aumento expressivo dos descontos em folha feitos por associações. O Ministério e o INSS demoraram quase 1 ano para agir. Enquanto Previdência Social, Ministério da Previdência Social, recebíamos as informações do INSS que as medidas estavam sendo tomadas, que os critérios estavam sendo endurecidos, que as modalidades estavam sendo mais rigorosas. O tamanho e a magnitude do que aconteceu só foi revelado depois da operação da AGU, agora em abril de 2025, da CGU em 2025. E declarou que o Congresso não renovou a norma que exigia a revalidação anual dos convênios com associações. É exatamente nesse momento, nesse interregno entre 2019 e 2022, que o ladrão entra na casa. Porque o fim da revalidação e a expectativa anterior que houvesse a revalidação fez com que cerca de 11 empresas se credenciassem, empresas novas, associações novas. O clima foi de embate em vários momentos da sessão. O ministro e o senador Sérgio Moro chegaram a trocar acusações. O Ministério da Previdência, da qual Vossa Excelência era secretário executivo, e secretário executivo não é exatamente ali alguém que não está a par dos assuntos do Ministério, não fez nada. Um servidor, em 2020, denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador.
Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. O ministro disse que o governo pretende usar os bens apreendidos para devolver o dinheiro aos aposentados e pensionistas lesados. A AGU já pediu bloqueio de quase 2 bilhões e 600 milhões de reais das empresas envolvidas nas fraudes. Mas Volney admitiu que o valor descontado dos beneficiários deve ser maior. Durante a sessão, também houve embates em torno da criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar as fraudes. Os governistas agora falam em assinar o requerimento. Nós vamos defender que o partido participe dessa CPI, mas não uma CPI para avaliar e para fazer disputa e palanque eleitoral, mas para investigar e apontar os responsáveis e botar na cadeia aqueles que roubaram os aposentados e pensionistas do INSS. Eu também, pessoalmente, sou a favor da CPMI, porque acho que a sociedade merece essa resposta por parte do parlamento. Eu tenho medo de que, instalado uma CPMI, que ela possa vir a ser palco político, que ela possa atrasar o ressarcimento, que ela possa atrapalhar as investigações, é uma coisa que já aconteceu em outras vezes. E o INSS divulgou hoje que mais de 1.051.000 aposentados e pensionistas pediram o ressarcimento por descontos indevidos em apenas 2 dias. No total, 41 associações foram contestadas, número bem maior do que as 12 investigadas pela Polícia Federal. As entidades têm agora 15 dias para comprovar a legalidade dos descontos. Os atendimentos são feitos via aplicativo Meu INSS, pelo site ou pelo telefone 135. E atenção, o INSS alerta que não faz contato por SMS ou WhatsApp. Números do mercado financeiro nesta quinta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo bateu um novo recorde de pontos hoje. A alta foi de 0,66% aos 139.334 pontos. A Bolsa refletiu a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Já o dólar terminou o dia cotado a R$ 5,67, uma alta de 0,83%. O mercado repercutiu o temor de aumento de gastos públicos, o que foi negado hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente Lula viajou ao Uruguai para acompanhar o velório do ex-presidente José Pepe Mujica. O presidente Lula voltou da China, chegou a Brasília durante a madrugada e desembarcou em Montevidéu no início da tarde. O funeral foi estendido por mais 2 horas para que o presidente brasileiro chegasse a tempo. Lula foi recebido pelo presidente uruguaio Yamandu Orsi e consolou a viúva de Mujica, Lucia Topolansky. Antes de retornar ao Brasil, Lula destacou a importância de Pepe Mujica, que morreu aos 89 anos na terça-feira. Eu me vou agora para o Brasil, tendo a certeza de que a minha vinda aqui foi dar um abraço numa das pessoas que eu aprendi a respeitar, como poucas vezes respeitei alguém na minha vida. O funeral de Pepe Mujica foi no Palácio Legislativo de Montevidéu. Cerca de 25 mil pessoas de várias nacionalidades passaram por aqui para prestar a última homenagem ao ex-presidente uruguaio. Depois de cremado, as cinzas ficarão na chácara onde Pepe morava, ao lado da cadela de estimação Manuela, que morreu há 4 anos. No ano passado, Mujica foi diagnosticado com um câncer no esôfago. Em janeiro, o ex-presidente uruguaio revelou que a doença havia se espalhado pelo corpo. Conheci na minha vida muita gente, muitos políticos, muita gente que eu gosto, muita gente que eu respeito, mas o Pepe era aquela figura especial. O Pepe era aquela figura mais carinhosa, aquela figura em que eu aprendi a respeitar, admirar e a seguir cada passo que o Pepe dava depois que ele assumiu a presidência do Uruguai. Mujica governou o Uruguai entre 2010 e 2015. O último cargo foi de senador. Ao longo da carreira política, ganhou destaque internacional como um defensor do estilo de vida simples.
A deputada federal Carla Zambelli disse hoje que vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal, que a condenou a 10 anos de prisão e a perda do mandato. Em decisão unânime, a primeira turma do STF condenou a parlamentar do PL de São Paulo e o hacker Walter Delgatti Neto por invasão ao sistema de dados do Conselho Nacional de Justiça. Eu não iria, de forma alguma, brincar de fazer invasão ao CNJ, brincar de mandar prender o Alexandre de Moraes, ainda mais assinado pelo próprio Alexandre de Moraes. Assim, é tão ridículo que realmente, como disse a ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes, seria burrice, seria muita burrice. E eu não colocaria o meu mandato em risco por causa de uma brincadeira sem graça. A deputada entende que apenas o plenário da Câmara pode cassar o mandato dela. O processo ainda não acabou, ainda há vários recursos que podem ser feitos. Um pedido de suspensão foi solicitado no dia 29 do 4, dentro da Câmara dos Deputados, está sendo analisado. Um dos medicamentos mais caros do mundo foi aplicado pela primeira vez hoje pelo SUS em bebês com uma doença rara. O Marco veio ao consulado da Itália, em São Paulo, retirar o passaporte que foi renovado. Ele tem cidadania italiana há 34 anos. Orgulho, de ser filho de italiano e poder estudar na Itália, mas depois acabei ficando no Brasil. Com a possibilidade de mudança nas regras, nem todos da família dele poderão conseguir o documento. A perspectiva dos próximos dezenas de anos é cada vez menos, a população cada vez diminuindo mais. E eu acho que abrir mão disso, de poder estender aos bisnetos, tataranetos, a cidadania, eu acho que no fundo não faz muito sentido. Em março, o governo italiano publicou um decreto que propõe limitar a cidadania apenas a filhos e netos de italianos. O projeto de lei agora precisa passar pela Câmara. Caso seja aprovado, o decreto abre exceção para quem já protocolou o processo de cidadania antes do dia 27 de março. Depois desta data, o pedido passa a ficar sujeito às novas regras. O Brasil, sem dúvida, é o país mais prejudicado, né? O país que mais tem descendentes de italianos e italianos de sangue no mundo. Em torno de 32 a 35 milhões de pessoas teriam o direito neste momento, porque esse é o número que vai se multiplicando. Oficialmente, o governo italiano alega que muitos requerentes não teriam vínculo familiar com a Itália. A dupla cidadania sempre foi motivo de orgulho. Corta um laço profundo, elimina uma relação histórica que dentro de poucos anos pode acabar. Bom, na verdade, você viu uma reportagem sobre um projeto aprovado no Senado da Itália que restringe a cidadania italiana a netos e bisnetos. Aliás, filhos e netos. Filhos e netos. O presidente da Ucrânia desistiu de participar das negociações para um cessar-fogo na guerra. Volodymyr Zelensky chegou a viajar à Turquia, mas recuou depois de que a Rússia enviou representantes de segundo escalão. Volodymyr Zelensky viajou com o objetivo de se encontrar com o presidente russo, mas já em solo turco acusou Vladimir Putin de enviar uma delegação decorativa para as negociações. Sem a presença de Putin, ele cancelou a ida a Istambul, onde estão os representantes russos, mas ainda se reuniu com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, na capital Ankara. O líder ucraniano também nomeou um representante com autoridade para negociar um cessar-fogo. Já o chefe da delegação russa disse estar pronto para se comprometer com a negociação. Centenas de jornalistas passaram o dia em frente ao Palácio de Dolmabahçe na expectativa do encontro. Em meio à confusão, as negociações entre representantes foram adiadas para amanhã. Ainda assim, não há grandes expectativas de um acordo de paz. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos também está na Turquia. Marco Rubio afirmou que o nível da delegação enviada pela Rússia não indica nenhum sinal de avanço. Durante viagem para os Emirados Árabes Unidos, o presidente Donald Trump disse que nada vai acontecer nas negociações para um cessar-fogo na guerra até que ele se encontre pessoalmente com Vladimir Putin.
Na última etapa da viagem ao Oriente Médio, o presidente americano Donald Trump fechou mais de 200 bilhões de dólares em acordos com os Emirados Árabes Unidos. Parte dos acordos fechados hoje com os Emirados Árabes Unidos é voltada para o transporte aéreo. Os Emirados são grandes desenvolvedores de inteligência artificial e o presidente do país, o Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, quer o apoio dos Estados Unidos para liderar esse mercado no Oriente Médio. O governo Trump anunciou hoje uma parceria para criar o maior campus de dados de inteligência artificial fora do território americano. De acordo com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, o local em construção em Abu Dhabi terá 25 quilômetros quadrados e capacidade para 5 gigawatts, energia equivalente à necessária para uma cidade como Miami. Antes de chegar aos Emirados, Trump visitou no Catar a maior base militar americana no Oriente Médio. O presidente anunciou acordos de até 42 bilhões de dólares em material para defesa e outros 10 bilhões para a modernização da base. Trump também afirmou que os Estados Unidos jamais vão deixar de usar o poder da força para se proteger ou defender os parceiros, sempre que necessário. O presidente americano ainda voltou a falar que pretende tomar o controle da faixa de Gaza para transformar o território em uma zona de liberdade. E afirmou que está próximo de um acordo nuclear com o Irã, sem precisar de uma ação militar. O Irã negocia a suspensão das sanções americanas em troca de restrições ao programa nuclear do país. A morte de uma israelense grávida desencadeou uma grande operação militar na Cisjordânia. A operação começou depois da morte de Tzila Guez, de 30 anos. Ela estava a caminho do hospital para dar à luz quando o carro em que estava com o marido foi cercado por terroristas. Tzila foi morta a tiros. Os médicos ainda conseguiram fazer o parto, mas o bebê está internado em estado grave. Depois do ataque, os militares fizeram uma varredura perto do assentamento de Bruhim, na Cisjordânia. Houve confronto e 5 terroristas morreram. As forças de defesa de Israel anunciaram hoje que concluíram a operação na região de Jabalia, no norte de Gaza. Foram destruídas mais de 600 estruturas utilizadas pelo grupo terrorista Hamas, como centenas de túneis. A ação faz parte da estratégia de eliminar a presença de extremistas armados na região. Hoje, um jovem de 23 anos, que ficou em poder dos terroristas por 1 ano e 4 meses, revelou detalhes do cativeiro. Venkert contou que era mantido em isolamento e recebia um pedaço de pão mofado para se alimentar. Disse ainda que era agredido com um cano de ferro pelos terroristas do Hamas. E ainda pela Sul-Americana, terminou agora há pouco o jogo do Corinthians. O Corinthians ganhou por 1-0 do Racing no Uruguai. Agora, o Corinthians, com esse gol do Matheus Bidu, passa a depender só dele. Subiu para o segundo lugar no grupo e, por enquanto, está garantindo uma vaga nos playoffs. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. A suspeita é que uma assinatura foi falsificada no acordo judicial que manteve Edinaldo no comando da Confederação Brasileira de Futebol. Edinaldo Rodrigues já recorreu da decisão ao Supremo Tribunal Federal. Ele ainda não se pronunciou. O vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, foi nomeado interventor. Em um comunicado oficial divulgado agora à noite, Sarney afirmou que assinou o termo de posse e que a nova eleição para o cargo de presidente da CBF será convocada o mais rápido possível. Sarney não deve mexer no comando da seleção brasileira. Na segunda-feira, o italiano Carlo Ancelotti foi anunciado como o novo técnico do Brasil e deve ser apresentado no dia 26. Lá na Espanha, onde trabalha o Ancelotti ainda, 5 torcedores de Valladolid foram condenados por insultos racistas contra Vinícius Júnior. Os torcedores receberam pena de 1 ano de prisão e multa equivalente a cerca de R$10 mil. As ofensas racistas contra o brasileiro aconteceram no jogo entre o Valladolid e o Real Madrid, em dezembro de 2022. Os condenados admitiram os insultos e pediram desculpas oficiais a Vini Júnior. Vinícius abriu mão da indenização que ele
poderia receber a indenização imposta pela Justiça. Pela segunda rodada do Campeonato Paulista Feminino de Futebol, o São Paulo venceu o Red Bull Bragantino. A Record News e o Play Plus transmitiram a partida. Pênalti para o São Paulo, ainda no primeiro tempo. Kaká bateu forte, 1-0. Já no finalzinho da etapa inicial, Serrana cruzou. Crivellari bateu forte na bola. 2-0 São Paulo. Camilinha, de pé esquerdo, fez um gol bonito e o São Paulo ganhou do Bragantino por 3-0. Então, Fernando Diniz e o Vasco estarão na tela da Record neste sábado. Vasco e Fortaleza vão jogar em São Januário pela nona rodada do Brasileiro e a transmissão nossa vai começar às 6 da tarde. Então, futebol nesse fim de semana, sábado, 6 da tarde, Cris e Sérgio. Tá anotado, meu caro. Obrigada, Kleber. O Jornal da Record termina aqui. À 00:30 tem mais JR. Você pode conferir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E a programação da Record também está disponível ao vivo de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Reis, tem eliminação ao vivo no reality Power Couple. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.